E depois, né, que eu já tinha aberto a minha conta lá pelos motivos errados, eu pensei, quero investir. Porque eu tinha na minha cabeça, meu primeiro salário, eu vou pegar parte disso e vou investir. No quê? Não sei. Então fui no banco e pedi para a gerente as opções de investimento. Ela mostrou todas as opções eram assim, R$1.000 em tal coisa, 500 em tal coisa, eu ganhava 400. Então aqueles eram inacessíveis para mim. Só tinha uma única opção, que era de investimento de R$100. Eu não conhecia Tesouro Direto, nada disso naquela época. Né? Não estava investindo diretamente no mercado, as corretoras, eu estava bem no comecinho. Quando eu vi aquela única opção, que era de R$100, ainda era uma opção interessante, porque era um fundo de investimento, um fundo de ações, que investia, teoricamente, só em empresas que tinham uma boa governança, preocupação ambiental, como se fosse um antepassado dessa preocupação que a gente tem agora do ESG, né? Environment, Social Governance, né? Preocupações das empresas com o ambiente, com governança, com a parte social. Eu falei, bom, tá juntando a fome com a vontade de comer aqui, né? É o que eu posso entrar, parece ser legal, coloquei os R$100. Só que nessa época, 2006 até 2007, na verdade até o comecinho de 2008, tudo na bolsa estava subindo muito aqui no Brasil. Foi até a época que o meu pai começou a investir. O que é interessante, né? Quando que o meu pai, que não investia, começou a investir? No final do ciclo. E ele comprava fundos de investimento do Banco do Brasil, que investia só em ações do Banco do Brasil. Aí pagava 4% de taxa de administração para investir nisso. Só que o Banco do Brasil subia 60% no ano. A Vale subia 100%, Petrobras subia 100%. Então, por mais que a taxa fosse absurda, ele estava ganhando dinheiro. Mas estava chegando 2008. Estava chegando 2008. Mas eu olhei aquilo e falei, poxa, eu já tinha vontade de investir. Falei, vou investir também. Entrei nesse fundo e os R$100 que eu coloquei, em 2 meses viraram R$140. 40%, né? Então, tudo bem que era 40% de pouquíssimo dinheiro. Eram R$40. Ainda teria imposto depois. Só que aquela conta percentual, ela virou a chave na minha cabeça. Porque eu falei, poxa, assim, 2 meses deu 40, né? Comecei a fazer cálculo de juro composto, 1 ano, 2, 3, investindo mais. Eu falei, daqui a 10 anos eu tô rico. Né? Tô na capa da Veja ali, lá como novo milionário da Bolsa. E lógico que não foi assim, mas eu falo que aquilo mudou a minha cabeça. Se eu tivesse dado o azar de ter entrado em um momento onde o fundo não performasse bem, coloquei 100, de repente, após 2 meses eu tinha 60. Talvez eu fosse mais uma pessoa que olhar para aquilo e falar, esse negócio de investimento é só para quem tem dinheiro. Não é para mim. Só que felizmente eu comecei ganhando. É aquela história do jogador que vai num cassino, né? O cassino sempre deixa o cara ganhar no começo. Por quê? Porque depois ele fica. Né? Então o mercado fez isso comigo. Mas felizmente os mercados não são cassinos. Não se você faz da maneira correta. Né? Se quiser que seja um cassino, pode ser. Você faz day trade, vai virar um cassino. Agora, se for com cabeça de longo prazo, o mercado te beneficia. Porque quando você compra uma empresa, o máximo que você pode perder é 100%. Né? Comprou a empresa, ela quebrou. Você não perde mais do que você investiu. Ninguém vai bater na porta da minha casa e falar, o Banco do Brasil quebrou, precisamos do seu sofá para pagar direito trabalhista. Não, minha responsabilidade é limitada. Agora, essa empresa pode subir 100, 200, 300, 400, 500%. A chance está do nosso lado ao longo do tempo. Deixa eu falar. Cara, você falou que, o primeiro investimento, né, você nunca esqueceu, né, que foi relacionado a esse fundo e tudo mais. E é bem curioso, porque o meu primeiro também foi ali com 100 conto, né, que foi no Tesouro Selic, em 2015, e onde eu via também uma grande rentabilidade. Era muito grande naquela época. Tipo, tava o quê? Era um negócio 14... que não deveria existir, né? Não deveria. Mas é aquela coisa, tem males que vem pra bem, pelo menos pra mim. E assim, eu me assustei muito, assim, no bom sentido, porque eu vi ali diariamente o meu dinheiro rendendo muito. E aí, até que chegou um momento, eu falei, mano, por que ninguém sabe dessa parada aqui, né? Porque eu via todo dia lá no Jornal Nacional, Selic, isso, aquilo, IPCA, inflação, aquilo, Bolsa subiu, caiu, fechou assim. E até quando eu me questionei, eu falei, mano, isso aqui deve ser tão importante. Por que esse maluco caiu? O William Bonner fala todo dia. É todo santo dia. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto. Né? E aí o meu primeiro investimento foi no Tesouro Selic, que aí pra mim, eu fiz algo parecido com o que você falou, né? Do cálculo de juros compostos, tudo. Eu falei, mano, se eu aumentar meu salário, economizar um pouco aqui, em 10, 15 anos, eu lembro, acho que eram uns 15, eu vou ter 1 milhão na conta. Eu vou estar monstrão. Na minha cabeça, que eu lembro que eu falei multimilionário, mas eu falei, vou ter ali um rendimento mensal, vamos dizer, de 4 mil ao mês, né? Eu falei,
Pô, olhando 4 mil, isso em Dá 2015. pra viver muito bem, né? Não, já tava, né, já ia pra Dubai já. E é curioso, porque eu falo, mano, eu olho assim as pessoas ao redor, não só na internet, mas até, tipo, lá na quebrada que eu cresci, eu falo, mano, vamos investir, né, poupa um pouco. Novamente, não precisa ser R$1.000, por exemplo. Se o cara tem ali 50 conto, consegue ali um tesouro pré-fixado, o que seja, pra pelo menos dar o primeiro passo, né? Você sente... Mudar a chavinha. Né? Mudar a chavinha. Você sente que, às vezes, algumas pessoas ao redor, próximas, ou até pessoas que te acompanham, tem esse medo, assim, tipo, pô, será que eu invisto? Será que isso é pra mim? Será que o que eu tô vendo aqui é uma mentira, uma ilusão? Já sentiu isso das pessoas? Ah, cara, eu acho que todo mundo tem medo daquilo que não conhece, né? E aqui no Brasil, essa época, por exemplo, foi uma época muito boa para começar a investir, porque você podia começar por uma parte muito segura, com muita liquidez e com grande rendimento. Até por isso que eu disse que foi uma situação que, na realidade, ela não deveria ter existido, mas existiu por conta de características daquela época. Mas é porque no mercado você não vai encontrar ao mesmo tempo uma opção muito rentável, muito segura e com muita liquidez. É um tripé impossível, né? Você quer muita rentabilidade e muita liquidez? Então vai ter muito risco. Por exemplo, bolsa, criptomoedas. Ah, você quer muita rentabilidade e muita segurança? Então não vai ter liquidez nenhuma. Né? Sei lá, vai ter que pegar um título para ficar imobilizado durante alguns anos para poder ir. Então tem essa questão de que não daria para encontrar. Como naquela época você encontrou isso... Poxa, ganhar tanto dinheiro, 14% de juros ao ano, emprestando dinheiro para o governo, que é o dono da máquina de imprimir o dinheiro. Então, na pior hipótese, né, ele vai lá e cria mais dinheiro. Isso vai aumentar a inflação, né, no final das contas, mas você recebe o dinheiro antes. Então, você está melhor do que aquela pessoa que só vai ver o dinheiro no final do ciclo, com o preço de tudo mais alto. Era muito mais fácil você começar com esse atrativo. Agora, eu acho que hoje, né, nem tão a questão do medo, assim, tem um pouco de medo. Mas na renda fixa o medo é menor, né? Porque você tem aquela promessa de rentabilidade. Só que quando o cara olha a promessa de rentabilidade de hoje e fala, caramba, quer dizer que se eu investir R$100 durante um ano, eu vou ganhar 4,25, que é a taxa Selic atual, Sim. ou 2 no ano passado, né? O cara fala, pô, não vale a pena. Aí depois ele olha, vai descontar 15%, Nossa, 22%. Ainda tem imposto, né? Que pode ser de 22,5 aí, 15. né? Se for no primeiro momento, antes dos primeiros 6 meses. Então o cara não vai querer entrar na parte segura. Aí ele vai ter que arriscar mais. E nessa parte de arriscar mais que dá medo. Porque todo mundo quer colocar dinheiro em bolsa e ganhar o dinheiro. Só que quando perde, né, e perde muito rápido, como foi, por exemplo, o começo da pandemia no passado, aí muita gente se assusta e toma a pior posição possível, né? A pior iniciativa, que é simplesmente, se for um dinheiro que ele não precisaria naquela época, vender tudo nos piores momentos possíveis. Eu entendo o cara que vendeu porque não tinha escolha. Porque tem muita gente que estava, por exemplo, 100% comprado em bolsa, começou a pandemia, o negócio do cara fecha, ele pensa, e agora? Meu negócio fechou, não tenho mais renda, todo meu dinheiro está na bolsa, eu vou ter que vender. Ele foi obrigado a vender. Agora, tem muita gente que vendeu sem ter essa obrigação por puro medo, porque não tinha se preparado mentalmente, psicologicamente para isso, né? Tem um exemplo muito bem documentado de que não adianta você encontrar um ótimo veículo de investimento se você não é um ótimo investidor. Ou pelo menos alguém resistente à frustração, a perdas, que é o caso do Peter Lynch. Ele tinha um fundo nos Estados Unidos chamado Fidelity Magellan, e de 77 a 90 ele conseguiu um desempenho de 29,2% no fundo. Ele teria transformado $100 mil em 2,8 milhões ao fim de 13 anos. Aí você pensa, nossa, tudo que eu quero aqui no Brasil é encontrar o Peter Lynch brasileiro. Dou 100 mil pro cara, daqui a 13 anos ele me devolve 2,8 milhões. Só que o ponto é que a maior parte dos investidores do fundo do Peter Lynch não ganhou dinheiro, eles perderam. Aí você pensa, como é que o cara conseguiu perder dinheiro entrando num fundo altamente vencedor assim, pô, multiplicaram o capital por muitas vezes e mesmo assim o cara não ganhou dinheiro? Porque o cara entrava quando? Quando o Peter Lynch saía na capa da revista americana como gestor do ano, né? O fundo tinha rendido 50% no ano. Aí no outro ano o fundo perdia 30%. Aí o cara entrava no topo e depois ele saía no pior momento possível. Isso aconteceu com a maior parte das pessoas. Então essa parte de estar preparado para quando o pior vai acontecer é muito importante. E se a pessoa ela tem medo, né? E o medo é até um ingrediente necessário para que ela não faça besteira. Eu acho interessante que ela vá com medo mesmo e preserve um certo medo saudável do mercado. Porque o cara que é destemido costuma morrer mais cedo.
Você vê filme de guerra, tem um cara que é muito destemido, vai não lá vai chegar na no final do frente. filme, não. Chega. Não vai, a não ser que seja o Rambo, né? Ele chega no final, né? Agora, na realidade, é mais difícil.